Olá pessoal, estamos nos tópicos especiais da série 1001 Dúvidas de Português. Nesse tópico, nós falaremos sobre o novo acordo ortográfico. O que muda? Estamos na aula 2 de um total de 2 aulas. É a aula final, então, que nós estamos agora. Dúvidas, sugestões de temas e colaborações, entre em contato comigo pelo e-mail. Para ficar por dentro de todas as novas postagens, acesse sempre o meu blog ou, se preferir, seja meu seguidor no Twitter. Será um prazer contar contigo para aprendermos mais sobre a gramática cotidiana da nossa língua. Pois bem, na primeira aula, então, nós falamos sobre o trema, falamos sobre a introdução das letras K, W e Y e falamos também alguma coisa a respeito de alguns acentos. Agora nós vamos falar do hífen. Pessoal, essa parte é a parte mais complicadinha do novo acordo ortográfico, porque os próprios gramáticos não entraram ainda num acordo sobre onde o hífen vai e onde o hífen não vai, certo? Algumas palavras como girassol e como guarda-roupa, como guarda-chuva, ainda para uma determinada dúvida sobre a utilização ou não do hífen. A nós, nobres mortais, cabe fazer o seguinte: sempre quando houver dúvida, consultar uma obra de referência importante. Nós temos nessa aula, no final da aula, uma bibliografia muito interessante que vale a pena consultar no caso de dúvida. Tá? Muito bem. O hífen não será mais usado nos seguintes casos. Vamos lá. Quando o primeiro elemento termina em vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferente. Vejamos o caso aqui. Extraescolar. Qual que é a dica, pessoal? A dica para o hífen entrar ou não entrar está na questão da fala. Como assim? Se quando eu juntar o primeiro termo com o segundo termo, eu criar aí uma outra sílaba, uma sílaba que não existia a princípio, então é sinal que o hífen continua, porque eu vou mudar o radical da palavra. Eu vou ter aí um problema depois na hora de compreender, na hora da separação silábica, por exemplo. Vejamos o exemplo de super-homem. Se eu juntar super-homem, o H do homem tem que cair, né? Ele tem que sair, porque não existe H no meio das palavras em português, a não ser no caso de LH e NH. Então lá, eu vou ter super-homem, eu vou ter aí uma vogal RO, perdão, uma sílaba a mais, eu vou ter a sílaba RO, RO, eu vou ter então super-homem. Tá certo que na prática a gente acaba falando assim, mas na hora de escrever não. Vai surgir uma sílaba que não existia. Então, nesse caso, o hífen continua. Vejamos aqui então um exemplo. Extraescolar. Eu não vou ter uma criação de uma outra sílaba. Muito pelo contrário. Eu vou continuar tendo extraescolar. Então eu posso juntar sem medo. Mesmo exemplo de autoescola. Autoescola, o hífen caiu então. Na hora de escrever, eu não preciso mais colocar o hífen. Quando o segundo elemento começar com R ou S, nesse caso, a primeira letra do segundo elemento deverá ser duplicada. Veja aqui, antissemita, eu posso juntar? Posso, só que para respeitar o padrão da língua portuguesa eu tenho que duplicar o S. Antissemita. Contra-regra, tenho que duplicar o R. Mini-saia, o mesmo exemplo. Antigamente tinha o hífen, agora não tem mais, e eu dobro esse S. Tá? Mini-saia. Ok? Muito bem. Continuando ainda a respeito do hífen. Outra regra para o hífen é a de incluí-lo onde antes não existia, nos casos em que o primeiro elemento finalizar com a mesma vogal que começa o segundo elemento. De todas as mudanças, essa foi uma mudança inteligente, porque facilitou na hora da leitura da palavra. Dava determinadas dúvidas quando a gente ia ler palavras como, por exemplo, micro-ondas. Ficou mais fácil de compreender. Tá? Eu tenho dois Os, então eu vou separar esses dois Os por hífen. Anti-inflamatório.
separo por hífen. Fica mais fácil de compreender. Tá? Então, gente, por favor, não cai nenhuma letra será retirada. Tá? Houve aí pessoas dizendo que nesses casos ia cair uma letra, enfim, não, de modo algum. Continua dessa forma. Repito, réis mortais como nós, que não temos ainda a compreensão da gramática como tem os grandes gramáticos, como tem o professor Bechara, por exemplo, na dúvida, consulte uma obra de referência. Não tenha vergonha. E a melhor maneira de aprender a escrever é escrevendo. Tá certo? Produza redações, produza seus poemas, para que você possa ir melhorando a sua escrita. Ok? Nota: ainda não há consenso em casos como guarda-sol e gira-sol. A norma ainda é um tanto vaga na definição da grafia dessas palavras. Alguns gramáticos dizem que quando há ideia de unidade, a palavra tem que ser escrita sem hífen. Quando não há ideia de unidade, essa palavra não deve ser escrita com hífen. Essa história de ideia de unidade é muito vaga. Portanto, a orientação é sempre consultar um bom dicionário que esteja atualizado com as normas ortográficas de 1990, do Acordo de 1990. Né? Lembrando que o Acordo foi celebrado em 1990, mas só começou a valer a partir do comecinho da virada, né, de 2008 para 2009. Outra regra: o acento diferencial cai no caso das palavras pera, substantivo, fruta, e pera, preposição arcaica. Preposição arcaica? Pois é, eu tinha esse acento para diferenciar a fruta pera da preposição por a. Como assim por a? Arcaicamente eu podia dizer peras estradas que caminhei, né? Pera vida que nunca tive. Gente, não se usa mais essa preposição. É raríssimo. Então, para que ter um acento diferencial? Nesse caso, foi inteligente o acento diferencial ter caído. Tá? Então, a fruta pera e o substantivo pera não tem mais acento. Correto? Acento diferencial não existe mais. Pela, flexão do verbo pelar, né? Ele pela o frango, quer dizer, ele tira a pele do frango. E pela, combinação da preposição com o artigo. Ele foi pela estrada longínqua. Enfim, não haverá mais acento diferencial. Ah, professor, como que eu vou saber o sentido da palavra? O sentido da palavra você vai depender do contexto. Certo? Você vai analisar o contexto em que a palavra está, vai ler a frase, vai depender o conteúdo. Vai depender o significado. Não é difícil, correto? Não é difícil, não. Para preposição e para verbo. Tá? Esse caso realmente deixa um pouco de dúvida. O para preposição e o para verbo. Vamos voltar aqui. Antigamente eu tinha um acento no para do verbo parar e eu não tinha acento na preposição para, que é por a, né? Ele deu um livro para aquele aluno ou para João, entendeu? Quando eu disser para João, quer dizer, interrompa seu movimento, pare, eu não tenho mais esse acento diferencial. Então, muita atenção na hora de depreender o conteúdo, depreender o significado pelo contexto da frase. Ok? E para terminar, pelo e pelo. Eu tinha o pelo substantivo, tá? Pelos do braço, o pelo da mão, né? O pelo do cachorro. Eu escrevia ele com acento circunflexo. E o pelo, a preposição mais o artigo, né? Que é a contração da palavra por mais o,
né? Ele andou pelo caminho da desgraça, por exemplo. Eu tinha aí, então, um acento diferencial. Esse acento diferencial não existe mais. Correto? E polo, substantivo, e polo, combinação antiga e popular de por mais lo. Gente, esse acento diferencial não existe mais. Certo? Portanto, de todos esses acentos diferenciais que caíram, o único que merece uma atenção muito grande nossa é o para preposição e o para verbo, que pode gerar aí uma dúvida dependendo do contexto da frase. Ok? Vamos continuar então. O acento agudo vai cair nas palavras terminadas com eia e oia. Antigamente nós tínhamos, por exemplo, ideia, jiboia, eram escritos sem acento. Eram escritos com acento. Agora não tem mais esse acento. Tá? Assembleia também não leva acento. Tá certo? Plateia também não leva mais acento. Ok? Só quando essas palavras forem finais. Certo? Quando essas letras, estiverem no final da palavra. Ok? Palavras paroxítonas com i e u tônicos quando precedidos de ditongo. Exemplo, feiura, baiuca, passam a ser grafados sem acento. Lembrando, né, paroxítonas, sílabas tônicas da penúltima sílaba da palavra. E quando eu tenho i e u tônico, eu tenho o famoso hiato. Só que se esse hiato for precedido de um ditongo, isto é, o encontro de uma vogal mais uma semivogal, eu tenho então obrigatoriamente de não usar mais, eu não preciso mais usar o acento para marcar esse ato. Tá? Por quê? Porque na hora de falar, praticamente não há necessidade. A lei que se usa para a acentuação é a lei do menor esforço, isto é a lei da economia. Eu só vou acentuar as palavras que fugirem à regra. Nesse caso, então, percebeu-se que esse acento não era necessário. Agora, muita atenção aqui. Nas formas verbais que têm um acento tônico na raiz, com U tônico precedido de G ou Q e seguido de E ou I. Nesse caso, algumas poucas formas de verbos, como averigue, de averiguar, apazigue, de apaziguar, e arguem, de arguir, passam a ser grafadas averigue, apazigue e arguem. São palavras que não são muito usadas, mas se você for usar, tenha bastante cuidado. Ok? Pois bem, pessoal, mais uma aula chegou ao fim. Muito obrigado pela atenção. Lembrando que dúvidas, colaborações, sugestões de temas e críticas serão muito bem acolhidas por e-mail. Vai aqui um agradecimento a vários outros colegas que também postam aulas em outras matérias. O pessoal do site vestibulandia.com, que tem colaborado muito comigo para que eu possa melhorar mais e mais e mais a minha didática. Tá certo? Muito obrigado, valeu, as dicas estão sendo muito bem acolhidas. Lembrando que também no meu blog e no meu Twitter são postadas todas as atualizações. Aproveite, né, e seja meu seguidor no Twitter. Por fim, aqui a bibliografia, agora cada vez mais necessária, ainda mais com a questão das novas regras ortográficas, certo? São livros muito importantes que valem muito a pena ir comprando e adquirindo para poder ter uma fonte segura de consulta, ok? Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.